Marcos Mendes quer ajudar ainda mais a Ucrânia, porque acha que a Rússia pode invadir o resto da Europa, e o Major-General Agostinho Costa avisa que a Ucrânia está à beira de perder a guerra. Sérgio Sousa Pinto classifica o palco altar que vai receber o Papa como medonho, e José Miguel Júdice reduz os erros de Carlos Moedas na organização das Jornadas Mundiais da Juventude a um erro de comunicação. Luís Pedro Nunes faz de vítima do protesto trans no teatro. Esta é mais uma emissão de comentadores com Nuno Ramos de Almeida e Pedro Tadeu, onde ainda se vai falar daquilo que quase ninguém fala: a violência política no Peru. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora, vivam, cá estamos para mais uma emissão de Os Comentadores, comigo, Pedro Tadeu e o Nuno Ramos de Almeida. Vamos começar por falar da guerra na Ucrânia, que atingiu mais um ponto de escalada com o anúncio de que iriam ser entregues os tanques alemães Leopard 2 à Ucrânia, e isso poder vir a mudar a situação da guerra. Houve muitos comentários ao longo da semana, escolhemos dois para iniciarmos aqui a nossa conversa. Vamos começar então por ouvir Marcos Mendes. A primeira grande questão que muitas pessoas perguntam é: mas nós devíamos, europeus, ajudar mais a Ucrânia? Claramente que sim. Por duas razões muito simples. Uma de solidariedade. Os ucranianos estão no terreno, com risco da própria vida, a lutar por eles e por nós. A lutar pela sua independência, mas também a lutar pelos ideais europeus, desde logo a segurança europeia. Até por esta razão. Se a Ucrânia perder esta guerra, a Rússia vai invadir a seguir outros países. Isto é um pandemónio, um pesadelo para a Europa. Portanto, precisamos de os apoiar porque eles estão a lutar por eles e por nós. Segundo, a Alemanha teve aqui muitas hesitações, sim, é verdade. Mas é relativamente compreensível. A Alemanha teve anos e anos de ligação e de negócios com a Rússia. E, portanto, mudar isto do ponto de vista político, intelectual, leva tempo. Agora, mudou. E ainda bem, porque tem dúvidas existenciais. Ora quer a derrota da Rússia, ora tem dúvidas, ora quer uma nova concepção geopolítica, ora quer fazer negócios com a Rússia. Mas aqui interveio os Estados Unidos, o presidente Biden. Isto é a espuma dos tempos e o fumo da guerra, não é? Agora, temos que ler os documentos sérios. Os documentos que os americanos fazem, escrevem, não é? E não ouvir a propaganda, não é? Temos que ver os documentos. E os documentos que os norte-americanos escrevem, não é? E dos think tanks relevantes dos Estados Unidos, são precisamente no sentido de que esta guerra não vai ter vencedores inequívocos. A preocupação neste momento, nesta guerra, é evitar que a Ucrânia perca a guerra. Porque a Ucrânia está à beira de perder a guerra. Isso não tínhamos dúvidas. Se havia dúvidas há 3 meses, hoje não há. Hoje não há. A Ucrânia está à beira de um colapso. De um colapso ao nível do pessoal, ao nível do equipamento, ao nível do material, ao nível do armamento, ao nível das munições. Ora bem, há várias conclusões aqui interessantes, que é uma, a América é que manda nisto tudo, manda na Alemanha, prevê o futuro. Mas eu começava por te perguntar se achas que realmente a Rússia vem por aí fora invadir a Europa, como o Marcos Mendes está ali a dizer que pode acontecer se a Ucrânia perder a guerra. Pois a questão é qual é o resultado da guerra. Aparentemente, pelo que nós vemos pelo desenrolar da guerra, o resultado neste momento não é muito claro. Mas parece bastante evidente que a Rússia não tem capacidade e neste momento nem se propõe a ocupar a totalidade da Ucrânia. Portanto, se a Rússia, passado um ano, não derrotou a Ucrânia, não ocupou a Ucrânia, por que raio de carga d'água se pode prever que iria lançar uma guerra contra países presumivelmente da NATO? Não tem nenhum sentido. Quer dizer, há aqui uma opinião do Marcos Mendes que é uma opinião para criar um efeito. Vêm aí os russos, a Ucrânia defende os valores europeus, está a lutar por nós, mandemos-lhes as armas todas. E nós estamos a subir perigosamente para uma escalada que é incontrolável, porque várias das linhas vermelhas estão a ser ultrapassadas. Neste momento, esta guerra não é apenas uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É, de facto, uma guerra entre o Ocidente e a Ucrânia, com a maior parte dos militares que combatem os russos a ser ucranianos, mas nem esses são na totalidade, porque já há milhares de polacos a combater. Portanto, deste ponto de vista, eu acho que o argumento não faz muito sentido. A questão aqui, que é abordada inicialmente pelo coronel, ou pelo general, é a
questão importante, que é como é que se vai fazer a paz. Porque se não há nenhum, ele depois entra em contradição ao dizer que a Ucrânia está a perder a guerra, quando começa por dizer que neste momento não é inequívoco quem é que ganha, quem é que perde. Portanto, a questão aqui é... Não, mas ele diz que não está a perder a guerra, é agora que os equipamentos vão receber, pode ser que recuperem alguma coisa, não é? Mas que estava em colapso, e portanto tenta justificar esta ajuda, não é? Obviamente tem problema de munições, isto é, a Europa está a ficar sem munições e os Estados Unidos sem munições para alimentarem o exército ucraniano. Mas a realidade é que a guerra está relativamente no estado em que estava há uns meses. E a questão importante é, do ponto de vista militar, parece muito pouco provável que algum lado vai ter uma vitória militar que vá ditar as regras. Portanto, vão ter que se encontrar nas negociações. E essas negociações não são a posição de partida de nenhum dos lados. Isto é, vai ter que se resolver nestas negociações a situação das populações maioritariamente russas de parte do território ucraniano ou de cultura russa e vai ter que se lhes conceder graus de autonomia determinados. Portanto, a paz a ser feita tem que ser feita com o sacrifício de pontos de vista dos dois lados. Mas só a paz nos garante, ao contrário que Marcos Mendes afirma, não que a Rússia vá por aí fora, mas que haja uma escalada militar. Porque é isso que o think tank que cita o Agostinho Costa afirma, isto é, a Rank Corporation tem um estudo, aliás fez um estudo anterior à guerra que previa este cenário e que apontava este cenário, e agora tem um estudo em que diz que é preciso controlar a escalada e conseguir entrar numa possibilidade de acordo, não é? Eu queria só, mudando aqui um bocadinho o ângulo da conversa, sublinhar isto. Neste momento, os países da NATO, quase todos, estão a enviar material de guerra para lá e material atacante, nomeadamente esta questão dos tanques alemães, que agora são enviados. O Abrams, lembra os Abrams, chega daqui a 2 anos. Material ofensivo. Portugal, neste momento, mandou material ofensivo, não foi só material defensivo, e fez isto. Nem sequer a Assembleia da República foi consultada, não é? Portanto, e isto pode ser interpretado como um ataque à Rússia. Qualquer analista no futuro que não esteja envolvido em nenhum dos lados desta questão chegará certamente a essa conclusão. E, portanto, estamos aqui, também entramos num ambiente um bocadinho já de habituação da questão da guerra e da Ucrânia e de uma certa indiferença. Aliás, basta ver os jornais, já não trazem tantas vezes como isso à capa este assunto, embora as televisões ainda deem muito destaque a ele. Mas, quer dizer, entrou-se numa rotina que é extremamente perigosa, digamos, a resistência que era necessária nestes países todos para que se abrissem negociações, para que se começasse a mudar um bocadinho o percurso desta história, que será trágica para toda a humanidade, se não for rapidamente contida, é também tão perigosa como depois esta diplomacia europeia e norte-americana que realmente funciona de uma forma totalmente inesperada para aquilo que se propagandeava que seria o mundo de paz do pós-Segunda Guerra Mundial e do pós da queda do Bloco Soviético, etc. Portanto, estamos aqui numa fase muito perigosa em que há uma escalada da guerra por um lado e uma certa indiferença da opinião pública em relação a esta questão, que era bom começarmos todos a tentar atalhar, quer de um lado, quer do outro. Muito bem, podemos mudar de assunto? O que me surpreende é tu dizeres que nós temos material militar ofensivo e material militar. Não é a única coisa que me surpreende. Eu lembro sempre de uma passagem do Rumo à Vitória que dizia que os nossos aviões eram tão velhos que quando os Estados Unidos queriam fazer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial pediam à Força Aérea Portuguesa. Mas não é bem assim. Apesar de tudo, aliás, como país membro da NATO, somos obrigados a ter um certo nível de serviços mínimos que, apesar de tudo, comparando com outros países mais pobres, ainda é relevante. Não é? Bom, o que é engraçado é que depois não há peças para substituir os materiais. Claro. Aquilo é o último grito, mas depois não há peças. Realmente é incrível. Podemos mudar de assunto? Vamos então passar... pronto, exato. Enquanto há uma guerra na Europa, nós andamos aqui a discutir o altar das Jornadas Mundiais da Juventude, o que também é interessante, certamente, mas, enfim, a desproporção do impacto que isso tem na realidade de todos nós é um bocadinho diferente. Vamos começar por abordar este assunto através de declarações de Sérgio Sousa Pinto e José Miguel Júdice. Bom, o que eu acho mais extraordinário, para dizer com verdade, é que há uma semana atrás estávamos a debater o futuro do regime
o desgaste da classe política, a dificuldade de renovação dos responsáveis políticos do país, o estado de degradação da ação governativa. Envolvido há uma semana, estamos acaloradamente, o país todo, a tratar da questão do famoso palco-altar. O palco-altar. Como isto é um programa de opinião, eu posso começar por dar a minha opinião. O palco-altar é medonho. O altar é medonho. É muito feio. É feio, é caro, está ao lado do Trancão. Já podemos chamar ao Rio Trancão o Rio Mártir. Tudo acontece ao Trancão. Agora vai-lhe acontecer este altar. Tenho pena que no orçamento do altar não esteja incluída a despesa da destruição do altar, porque, como é evidente, estamos a ser enganados. Este altar, a seguir ao evento de natureza religiosa, não vai ter qualquer aproveitamento ou utilidade. O Carlos Moedas cometeu um enorme erro comunicacional que se transformou num erro político. E só se pode queixar dele próprio, quer dizer, quanto a isso. Porquê é que foi assim? Porque era óbvio. Ele deve ter uns consultores e uns conselheiros para o ajudarem. Era óbvio que ele, pelo menos quando se apercebeu que lhe tinham deixado aquilo tudo muito atrasado, que o caos da organização era total, que havia exigências, lá faríamos delas, da Igreja. Ele devia ter feito uma conferência de imprensa o ano passado, no outono, seja quando for, a anunciar serenamente o que eram os gastos e a falar do palco como falaria de outras coisas. Então o palco é que é o grande problema das Jornadas Mundiais da Juventude, Nuno? Repara uma coisa, não sei se notas o raccord, mas a imagem está mais clara, o que mostra que há uma certa intervenção divina para aclarar estas questões quando entramos na vinda do Papa. Não, eu acho que, acerca do comentário de José Miguel Júdice, eu acho que de facto a única coisa que faz que as moedas normalmente é comunicação. Mas como não há milagres, mesmo nos palcos da Igreja Católica, para eles serem construídos e para as jornadas estarem prontas é preciso haver trabalho. E até agora parece que não houve trabalho. Andaram a adiar a construção do palco, o seu desenho, e agora estão a entregar, por ajuste direto, obras que naturalmente, pela quantidade de anos que isto está previsto, e às vezes foi adiada com o Covid, poderiam ter sido feitas de outra maneira. Certamente pelas câmaras anteriores, ou pela Câmara anterior, mas também por esta. Sendo que isto tem uma responsabilidade da Câmara de Lisboa muito importante, tem uma responsabilidade do Governo, que paga praticamente a mesma verba, e tem ainda uma parte da Câmara de Loures bastante mais pequena e que, na prática, deverá corresponder à requalificação daqueles terrenos. Parte deles estão próximo de Loures, ou estão em Loures, os terrenos do Trancão. Eu acho é que isto sai em muito má altura, isto é, a população em geral está indignada com o aumento de custo de vida, está indignada com as condições cada vez mais difíceis que a grande maioria da população vê. E notícias como gastar 160 milhões numa jornadas, dos quais 6 milhões num palco, coisa que nenhuma das outras jornadas teve esse preço, são notícias que indignam as pessoas. E depois são apresentados mamarrachos como... Já nem sei o que é que é dizer sobre este assunto, que já está tão discutido, mas mamarrachos como coisas e estruturas permanentes que vão continuar. Quando a gente olha para aquilo e não lhe vê grande utilidade, tirando provavelmente ser o palco de um campeonato do mundo de skate, não estou a ver nenhuma utilidade para aquele palco. Enfim, tu perceberás bastante mais de espetáculos do que eu, mas eu não estou a ver a utilidade de um palco daquela estrutura. Só talvez o segundo nível do palco, a contar da frente, possa servir de palco, porque aquela configuração não permite, do meu ponto de vista, fazer nada, mas eu não percebo nada, e está lá o Dr. Covões, deve ter alguns interesses no assunto. Aqui uma é, de facto, aparecer Carlos Moedas, nesta altura, a tentar responsabilizar, ou seja, ele queixa-se que ficou isolado e que toda a gente o deixou pendurado nesta matéria, e que ele é o único que dá a cara, mas ao mesmo tempo atira as culpas para a cama anterior por não ter preparado bem as coisas. Isto não é bem assim. É preciso não esquecer que em junho do ano passado, quem estava a tomar conta da parte da Câmara deste assunto era a vereadora Laurinda Alves, que foi demitida desse cargo pelo próprio Carlos Moedas, porque apercebeu-se, e pôs lá o seu vice-presidente a tomar conta do assunto, porque apercebeu-se que havia sarilho. Não é? Apercebeu-se que havia sarilho. E isso denota que ele já há mais de um ano,
se tinha percebido de que era preciso tratar das coisas atempadamente. Esta é uma questão. Depois há aqui um projeto que é completamente desproporcional em relação à missão das próprias Jornadas Mundiais da Juventude e até ao próprio entendimento que o Papa faz dele. Quer dizer, ter na cidade de Lisboa 5 pontos diferentes onde vai o Papa durante estes 4 dias em que ele cá está, obrigando a uma logística certamente complicadíssima, quer pela quantidade de números de pessoas envolvidas, quer depois porque se projetam verdadeiros monumentos provisórios para o próprio estar. O palco do Parque Eduardo VII. Monumentos é uma grande simpatia da tua sim, parte, não é? Mastodontes monumentos. Amarrar-se provisórios. Vamos lá ver, eu já nem quero discutir a estética da coisa, porque, enfim, cada gostos não se discutem, é o que se costuma dizer. Mas depois há também, digamos, ok, já temos a experiência da Expo 98, do Euro 2004, não sabemos já que, digamos, este tipo de eventos, o mínimo que se pode fazer é tentar aproveitá-los para reestruturar zonas, para criar coisas que realmente para o futuro tenham algum sentido. Não se está a ver que se esteja a fazer isso nisto. E tu tens razão, depois numa altura destas, depois de uma pandemia, depois com o meio da guerra, toda a gente aflita economicamente, as pessoas olham para isto e indignam-se, e a Igreja percebeu-se disso e agora está a arrepiar caminho e também a sair daqui a tentar ser absolvida pela opinião pública de uma coisa em que realmente bem podiam ir lá ao Parque do Perdão. Mas isso era a minha pergunta. Tu vais ao Parque do Perdão, aqueles 150 confessionários. Eu não sou batizado, não posso confessar. Não podes chegar lá e dizer, eu também não sou, não podes chegar lá e dizer que queres confessar só pela experiência. Mas atenção, eu dou valor a isto, acho que as jornadas fazem sentido. Acho muito discutível o Estado estar envolvido nisto, mas quer dizer, obviamente que há um sentimento católico em Portugal que é dominante e isto tem um valor religioso que tem o seu preço. Quer dizer, acho que também está a andar a discutir isto na base de que o provento económico que aí vem é muito grande porque as pessoas que cá vêm, 1,5 milhão de jovens ou 1 milhão de jovens, vai gastar imenso dinheiro. É uma coisa realmente, do ponto de vista dos princípios da Igreja, que um bocadinho, quer dizer, por menos que isso, Jesus Cristo correu a chicote uma série de mercadores lá na Palestina. Portanto, há aqui um aspecto um bocadinho, muito contraditório nesta questão toda, que tem alguns aspectos folclóricos e que daqui a uns tempos serão irrelevantes, mas há aqui, de facto, esta coisa, esta tendência para o monumentalismo, para as grandes coisas, é deprimente, é totalmente deprimente, e depois dá nestes sarilhos. Eu estou cheio de curiosidade de saber, porque esse acho que é mesmo um milagre religioso, onde é que vão colocar 1 milhão de pessoas. Mas isso estou cheio de curiosidade. Sim, vai haver muita gente a dormir em campismo, só pode ser, não é? E não espero que não seja em beirolas, frente ao palco. Beirolas, aquilo não é assim muito bom. Ora, outro tema que ocupou bastante espaço na atualidade foi um protesto que um transexual fez numa peça de teatro a exigir que um dos personagens, que era uma figura trans, fosse interpretado por um ator trans. Isso deu uma enorme polémica. Dessas polémicas escolhi... aliás, escolheu o Nuno. Foi o Nuno, a culpa é do Nuno. O Luís Pedro Nunes, que faz esta declaração. Esta semana aconteceu o caso, que acho que foi público, do protesto trans que interrompeu uma peça no São Luís e fez mudar o elenco. Eu nunca me tinha acontecido em 18 anos de programa de receber pessoas virem falar comigo, que eu conheço, pessoas jovens, de virem dizer assim: tu não podes falar desse tema. Não, tu não podes falar desse tema. A não ser que concordes com a mudança do elenco. E não posso porquê? Não posso, uma questão de raça e de sexo. Porque sou branco, sou heterossexual, sou homem, cis, branco, sim, mais ou menos. E, portanto, não me é dado o lugar da fala neste tema. E eu acho absurdo que a tolerância se tenha tornado tão intolerante, ao ponto de eu ter constatado numa série de textos, nomeadamente, por exemplo, uma das pessoas que mais tem feito pela causa trans, que é a Fernanda Câncio, escreveu um texto que levanta uma série de questões. Foi retirada do grupo do Aceitável.
faz uma citação, não faz uma citação do Gonçalo Diniz, que me parece interessante, que foi o primeiro presidente da ILGA Portugal, em que diz que quando é que o movimento que lutava para uma maior inclusão passou a valorizar uma postura dicotómica, quase tribal, na sua exclusividade. Isto é, não se sendo daquela posição, não se pode falar. Isto, para mim, é censura. Para mim, é algo que se tornou incomportável, que é o medo de falar. E eu vi uma série de pessoas, mesmo pessoas gays, que não querem tomar posição sobre o assunto porque temem falar sobre este tema, temem opinar sobre este tema. E eu questiono-me que não é possível se chegarmos a um ponto em que tememos opinar sobre um assunto, seja este ou seja outro qualquer. E já agora, a minha opinião é que sou contra a mudança do elenco no teatro por causa de uma pressão do espectador. Pedro Marcos Lopes, homossexualidade, o pecado. Segundo... Vão ficar todos sozinhos e prejudicaram imenso a causa trans. Tens medo de falar deste assunto, Nuno? Pois eu não vejo qual é o medo, não é? E depois fiquei muito surpreendido de ver esta espécie de padrinho e madrinha da causa trans que tem um direito de pernada, a expressão não é muito feliz, mas um direito de mandar sobre o que é que os próprios devem ou não devem fazer. Eu acho que aqui se confunde aquilo que é principal no protesto daquilo que é acessório. Aquilo que me parece nitidamente acessório é que não está em causa que todos os papéis de trans tenham que ser representados por trans. E não está em causa que as pessoas dos teatros tenham liberdade criativa de escolher atores ou atrizes. Aquilo que aqui me parece estar em causa, e justamente é a parte mais fraca, são as pessoas que protestaram, é a possibilidade dessas pessoas representarem, sejam homens, mulheres ou qualquer outra categoria de género. Porque aquilo que se verifica é que essas pessoas, essas sim, têm medo nesta sociedade. A própria ativista que fez o protesto andou fugida uma série de tempo e agora está escondida com medo das repercussões. Até há pouco tempo tivemos uma trans assassinada no Porto, a Gisberta. Portanto, quer dizer, existe de facto um problema em relação a determinados segmentos da sociedade, determinadas orientações, que têm uma maior dificuldade de aceitação no quadro da sociedade que nós temos. E têm uma necessidade de afirmar a sua visibilidade, o seu direito ao trabalho e o direito a representar. Obviamente, isso não é discutir a representação, é discutir a possibilidade de representar. E o que me parece é que toda a gente passou a discutir a representação com categorias que eu acho inteligentes, interessantes, que há mulheres que representam homens, há homens que representam mulheres, etc, etc, mas esqueceram-se que há aqui um problema de acesso ao mercado de trabalho. E não é por nessa peça de teatro e nessa companhia haver uma outra atriz trans que a questão não se coloca. E como a peça era sobre esse assunto, naturalmente os ativistas foram fazer aquela ação para discutir. Mas a discussão pôs toda no quadro da manutenção da opressão e não da questão da discussão da discriminação. E é isso que, do meu ponto de vista, está incorreto. Há aqui várias coisas que aqui este depoimento do Luís Pedro Nunes, que eu acho que tem lateralmente depois, quando ele faz algumas apreciações, algumas delas poderão ser válidas, mas parte aquele próprio de um pressuposto que é perturbador, que é ele dizer eu estou a ser censurado, não posso exprimir-me. Quer dizer, quem não tem tido ao longo de décadas, séculos, capacidade de se exprimir, é como, foram os homossexuais e, em particular, os transexuais. Então, esses aí é que realmente são uma espécie de caixote de lixo da sociedade que nunca teve direito a exprimir-se de uma forma civilizada, a não ser de uma forma, digamos, eles só têm voz, de facto, quando pressionam, quando incomodam, só aí é que conseguem ser ouvidos. Não lhes resta alternativa. Eles, sim, é que são permanentemente censurados na sua capacidade de participarem na vida social como todos os outros.
e perante este protesto, vir alguém que tem acesso à comunicação social permanentemente, há 18 anos que ele faz este programa, diz no início, há 18 anos que ele vai todas as semanas na televisão dizer o que pensa. E depois diz censurado por causa de uma manifestação destas. Há aqui digamos, uma modificação de conceitos que é absolutamente perturbadora, não é? E elitista. Não é? Depois, há aqui outras questões que a gente não se pode esquecer. Durante séculos as mulheres não podiam fazer teatro. Em Portugal, só na segunda metade do século XVIII é que as mulheres puderam, oficialmente, já havia algumas que furavam o esquema, mas os negros nos Estados Unidos não podiam pisar o mesmo palco até à Primeira Guerra Mundial. O mesmo palco que um branco. Tinham que fazer. Havia teatro para negros e havia teatro para brancos. Não é? E os brancos pintavam-se de preto quando havia papéis desses e gozavam com os pretos. Portanto, havia, digamos, este tipo de lutas já aconteceu. Imagino quantos atores negros nos Estados Unidos não terão feito cenas semelhantes ao que aqui se passou para conseguirem resolver uma situação que só verdadeiramente se foi resolvida, e não em todos os Estados, com o movimento dos direitos cívicos nos anos 60. Portanto, há aqui uma falta de memória por um lado. Não quer dizer que, também aceito isso, que o ato em si daquele protesto possa de alguma forma ser criticável por ter sido mais violento ou mais agressivo ou dividir ainda mais de facto em mini-tribos um movimento que podia ser mais amplo e mais abrangente. Tudo isso é verdade. Mas com a vontade de diminuir e amesquinhar estas pessoas, acaba-se por lhe dar, na minha opinião, mais força, ao contrário do que no final o Pedro Marcos Lopes diz no seu comentário, que isto acaba com o movimento de trans. Eu acho que não, que isto foi uma manifestação de indignação que trouxe para a agenda um tema que estava esquecido. E, portanto, apesar de tudo, não parece ter sido assim tão improdutivo. É evidente que, no meio disto tudo, depois há um ator que fazia aquele papel, que não tem culpa nenhuma disto, e que deixou de fazer aquele papel, embora faça outros papéis na peça. As pessoas da peça, ainda por cima, são pessoas que estão solidárias com as preocupações que estão na base deste protesto. E a própria peça, não é? E a própria peça também, e, portanto, acaba por ser, se calhar, o palco errado para um protesto destes. Mas não é um protesto absurdo, como muita gente tentou apresentar, de maneira nenhuma. Bem, vamos mudar de assunto? Eu acho que havia eu não acho o protesto. Eu percebo que incomoda o ator e as palavras podem ter ido para além do texto, mas eu não acho o protesto agressivo nem violento. Não aconteceu violência nenhuma. Não, violência no sentido verbal. Violência verbal. Sim, mas eu não estou a dizer o que eles dizem, não estou a dizer o que tu dizes. Agora, acho que há uma questão importante, que é a chamada política das identidades, que é, eu acho que nós fazemos política com identidades, mas devemos fazer e ter a preocupação de não esgotar a política nas identidades e dividirmos campos, o que não significa que cada luta não tenha o seu valor próprio. E é normal que no início os movimentos de pessoas que estão discriminadas e invisibilizadas façam um esforço para se tornarem visíveis, mas depois tem que haver um momento em que têm que fazer um esforço para criarem pontes e ganharem o mesmo unia social. E isso às vezes em prol falta. De liberdade de todos, em prol de não haver discriminação. E é uma política que parte das identidades, mas tem que ser universal, tem que ser mais uma política de camaradas que uma política de aliados. Exatamente. E então vamos mudar de assunto e perguntar porquê é que não se fala disto? Então a notícia que vamos comentar diz respeito à situação no Peru, onde a Amnistia Internacional lançou uma investigação por violações de direitos humanos que estão lá a ocorrer. O que se passa é que há uma série de manifestações contra o governo a exigir eleições antecipadas, manifestações de camponeses, sobretudo, de pessoas que vêm da província para a capital e em vários pontos do país, que estão a ser violentamente reprimidas. A Amnistia Internacional diz que já se contam, desde dezembro até agora, 65 mortos na sequência dessas manifestações. Nuno, queres explicar um bocadinho esta situação? Enquadrar um bocadinho esta situação, que é pouco falada na comunicação social portuguesa? Sim, o presidente Pedro Castilho, que foi deposto pelo Parlamento, é um presidente de esquerda
que foi eleito no Peru, é dos primeiros presidentes de esquerda recentes. Houve um regime militar no Peru que podia ser considerado de esquerda anti-imperialista, mas das últimas décadas é o primeiro presidente de esquerda numa sociedade profundamente dividida como outras sociedades da América Latina, e dividida num eixo que não é apenas um eixo político, mas é um eixo, o eixo do racismo, isto é, a discriminação profunda das populações indígenas. E é uma vitória da esquerda e uma vitória dessas populações que não fazem parte da oligarquia e das camadas dominantes da sociedade. Esse presidente nunca foi considerado como presidente de facto, a comunicação social trata-o muitas vezes como presidente autoproclamado. A candidata derrotada, a populista de direita, a filha do Fujimori, não aceitou, aceitou não aceitando o resultado das eleições, e de facto ele fez um conjunto de erros na sua gestão, mas esses erros não justificavam um golpe de Estado, e aquilo que aconteceu foi um derrubo do presidente, a subida ao poder da sua vice-presidente, parecido com o que aconteceu no Brasil com Temer a suceder a Dilma, pessoa que já não é do partido do presidente, que é o Partido do Peru Livre, e houve um conjunto de manifestações muito grandes da população rejeitando esse golpe de Estado e exigindo apenas isto, exigindo a realização de eleições. E um referendo constitucional também. Sim, e um referendo. E estas manifestações estão a ser violentamente reprimidas, sem praticamente passarem na Europa Ocidental. Aliás, no Ocidente, o golpe de Estado na Bolívia anterior foi considerado absolutamente legal. Foi considerado que o presidente Evo Morales da Bolívia tinha feito uma fraude e veio-se a provar que não fez. O partido Evo Morales ganhou, e temos uma situação igual. Com um certo, mesmo assim, algumas instituições estão a funcionar, e a Procuradoria-Geral da República instaurou um processo à vice-presidente, a atual presidente colocada no golpe, por genocídio, porque, como disseste, já existem centenas e centenas de feridos e quase uma centena de mortos. Aqui o problema político inicial é que o presidente que é eleito, que é de esquerda, mas atenção, não é... Pode-se pensar aqui que é da esquerda radical. Não, é um homem de esquerda, mas até com alguma falta de condição ideológica. Não é um marxista-leninista, não é... É um homem de esquerda que tenta ajudar os pobres, basicamente. É isto que se passa. Aliás, ele tem uma origem humilde e é daí que vem. E, de facto, desde o momento em que ele foi eleito, o Congresso, o Parlamento local, é à direita, maioritariamente, que ele foi permanentemente sabotado em tudo o que tentou fazer, sendo que a Constituição, que é de 93, reforçou os poderes do Presidente e permitia-lhe uma margem de manobra que o Congresso, nomeadamente a aprovação de leis, de exclusiva responsabilidade presidencial, que o Congresso começou a tentar sabotar de todas as maneiras efetivas, e daí ter-se chegado a uma ingovernabilidade, com também depois conspirações. Aliás, há notícias digamos, de líderes patronais, dos transportes, de grupos de extrema-direita organizados, e portanto há todo digamos que organizaram protestos em que pagavam às pessoas para aumentar a tensão social, organizaram greves, e isto foi divulgado por jornais até digamos, anti-presidente, não é? Portanto, são coisas que houve uma pressão, acusações de corrupção inopinadas, portanto, há toda uma tentativa de aumentar a instabilidade, que depois também o levou a cair numa armadilha, que foi usar um argumento constitucional que ele tinha do lado dele, que diz a Constituição que se o Parlamento não apresentar sucessivas moções de censura, duas, e elas não forem aprovadas, que o Presidente tem direito a dissolver o Congresso. E foi isso que ele fez. Mas caiu numa armadilha porque o Tribunal Constitucional achou que ele abusou desse poder, e que também provavelmente esse Tribunal Constitucional está um bocadinho dominado à direita, imagino, não tenho a certeza do que estou a dizer, mas imagino que sim, fez com que declarasse que essa dissolução do Congresso, do Parlamento, seria ilegal, e isto motivou a que ele esteja neste momento preso. A verdade é que ele ainda por cima está neste momento preso, não foi só destituído, está em prisão preventiva à espera de um julgamento. Tudo isto num ambiente em que... Uma pena que pode ir de 10 a 20 anos. Exato. Portanto, tudo isto é uma... Não estou aqui a dizer que uns são santos e outros só bandidos. É evidente que depois haverá erros dos dois lados, é isso. Mas há aqui, sobretudo, uma divisão clara entre uma classe
que dominou o país e domina o país, uma oligarquia, como tu lhe chamaste, ou várias oligarquias, que negociam entre eles a divisão do poder e que de repente um elemento perturbador que é do lado do povo, do lado daqueles que nunca tiveram voz, que perturbou imenso o sistema, digamos assim, e que agora está rapidamente a ser escorraçado. Há, apesar de tudo, tentativas até desta atual presidente, que neste momento tem a popularidade completamente de rastros, mas apesar de tudo há uma tentativa de conseguir eleições até ao final deste ano, mas o Congresso, sobretudo do lado direito, tem rejeitado essas eleições, e há do lado da esquerda uma tentativa de fazer um referendo constitucional para mudar, para permitir que seja constituída uma Assembleia Constituinte e não um Parlamento, que no fundo ponha a reconstrução do país no ponto zero, do ponto de vista jurídico e legal, e possa permitir um outro equilíbrio de forças. Enfim, isto tende muito para uma situação caótica de difícil resolução, provavelmente depois calhar com influências estrangeiras. Há uma notícia que diz que houve, no início destes protestos, do lado da extrema-direita, houve uma organização alemã que teve a financiar algumas destas coisas. A Fujimori tem ligações à extrema-direita aqui europeia, ao Vox espanhol, por exemplo. Portanto, tudo isto perfila uma batalha ideológica sangrenta que preocupa muito. E se compararmos, de facto, aquilo que tem acontecido na comunicação social portuguesa a acompanhar estes acontecimentos com o que se passa, por exemplo, sempre que há um sarilho na Venezuela, é uma diferença de cobertura e de comentários e de condenações e pedidos na Assembleia da República e de reconhecimento de presidentes que não existem, como foi o caso do Guaidó. O que é feito do teu amigo Guaidó? Não faço a mínima, não faço a mínima. Isto não quer dizer que eu acho o Maduro um bocado maduro demais, também, sinceramente, mas quer dizer, há uma diferença de tratamento que não se compreende, não é? A não ser porque, de facto, a comunicação social acaba por ir atrás daquilo que as grandes agências de comunicação social fazem e depois não aprofunda nada, nem acompanha nada. E o que está por trás das agências a gente nem imagina. Não é? Bom, damos por encerradas as hostilidades. Voltamos para a semana? É verdade. É verdade. Então, passem todos uma boa semana e divirtam-se o mais que puderem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.